Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, né? Um feliz sábado a todos vocês. Chegou aquele momento especial de nós ouvir a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura. Vocês que estão aí já podem pegar a caneta, papelzinho para anotar a passagem, a Bíblia. Aqui está presente aqui comigo a Laudelina Almeida da Silva, ela é lá de Aparecida do Taboado, está fazendo uma visita e ela também acompanha os estudos. O filho dela, o Creito, lá em Aparecida. Creito, um bom dia, um feliz sábado para você. E vamos fazer uma oração? Querido e bom Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos, Deus, que faça presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos guiando, é o que nós te pedimos agradecido, em nome de Jesus. Quando eu falei em Aparecida do Creito, todos os irmãos deles, as esposas, os filhos, né? Lá tem os filhos da Adilina, né, que está lá, os seguidores, Três Lagoas, Livino, então, e todos os outros que seguem. Não vou falar o nome de tudo, porque eu posso cometer um erro de esquecer alguém, mas muito obrigado pelos estudos. Vocês já podem pegar a Bíblia de vocês no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Poucos dias atrás nós estudamos falando que vida só em Jesus. E é a única, Jesus. A nossa a salvação através de Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar um início no estudo, falando o destino dos transgressores. O que vocês acham sobre o destino de transgressor? Transgressor é aquelas pessoas que quebram alguns requisitos, algumas regras. Se você está no trânsito, tem uma regra, tem uma lei, e se você quebrar, você vai ser punido porque você quebrou aquilo dali. E aqui também, na lei de Deus, para a obediência se quebrar, então qual é o destino das pessoas que não aceitam Deus, nosso Pai Jesus, que nos dá a salvação? Então, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, aqui fala assim: porque em ocasiões de começar o juízo pela casa de Deus, é chegada a hora, se primeiro vem por nós qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus. Então, o juízo de Deus passa através também daqueles que aceitaram Jesus Cristo. Quando Jesus vem buscar o seu povo, que ele ficar no ar e dar as ordens para os anjos, vai buscar meus filhos. Então, vamos subir, porque Jesus não pisa mais nessa terra, só na nova terra. Nessa aqui ele não vai pisar mais. Ele dá ordem e nós vamos subir. Mas o juízo de Deus também passa através do salvo também. Por que vai passar através daqueles que estão salvos? Porque como Deus é um Deus justo, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, Ele quer mostrar por que alguém se salvou e outros não se salvou. O transgressor não aceitou. Aí você fala, bom, mas o cara transgrediu e ele se arrependeu. A oportunidade é hoje, agora. Se você se arrependeu, confessar seus pecados a Deus e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, você vai passar no juízo lá na casa de Deus, juízo investigativo lá, fazendo assim, mas só para mostrar que é o seguinte: ó, meu filho, você errou aqui, mas Jesus derramou seu sangue por causa de você também, e aqui você está salvo. Mas e esse, por que ele está perdido? Porque ele nunca aceitou Jesus. O pecado, Deus perdoa qualquer tipo de pecado, somente um que não tem perdão, é rejeição do Espírito Santo. Esse não tem perdão. Por quê? Você rejeitou, você não aceita. Então vocês que estudam comigo, vocês que estão aprendendo nós juntos a andar nos caminhos de Deus, pode ter certeza que um dia nós estamos na Canaã celestial, o Papai do céu maravilhoso. E Jesus quer que, lá eu já falei outro dia, vou repetir aqui, lá em João 17, a oração de Jesus, ele fala para o Pai dele: Pai, eu orei não só por esse, mas para todos aqueles que creem em mim. Você crê em Jesus? Você está estudando porque você quer seguir os caminhos dele. Jesus orou para você 3.000 anos atrás. E ali ele fala para o Pai dele: Pai, a minha vontade, que aonde eu esteja eles também. Então, a vontade de Jesus é que um dia nós estaremos com ele na Canaã celestial. Então, não depende de Jesus, depende de nós. Ele já pagou o preço. Tá? Vamos continuar. No livro de Ezequiel, agora vocês voltam um pouquinho, está ali por perto de Isaías, ali, Jeremias, volta um pouquinho. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Ezequiel, capítulo 18.
Mas antes do Ezequiel, se você já quiser abrir aí em Romano 6, 23, também pode, quiser anotar. Mas aqui em Romano ele vai falar sobre o salário do pecado. Nós já estudamos, já falamos que é o salário do pecado é a morte. Aqui ele fala assim, que diz a Bíblia se o salário do pecado? Já em Romano, o que a Bíblia nos fala? Assim, porque o salário do pecado é morte. Por que o salário do pecado é morte? Porque Deus fez a lei e colocou, se transgredir, morre. Por isso que Jesus veio, porque por nós mesmos nós não tínhamos condições de pagar o preço. Ali a transgressão de Eva mais Adão, que foram nossos pais terrestres ali, a transgressão foi muito grande, a desobediência ali foi terrível, né? Olha, meus queridos, cuidado com tititi, cuidado com qualquer tipo de conversa que se estiver falando, o que eu estou falando para vocês, e estou dando passagem de Bíblia para vocês, ir lá e ver que nós estamos estudando, está dentro da palavra de Deus que Ele deixou para nós. Mas Eva deu ouvido ali um pouco de verdade misturada com mentira, uns tititi. E ali então ela caiu em tentação, e Adão também, e o mundo está tudo por isso, por causa dele, porque Deus criou perfeito. Ele não criou esse mundo para ser desse jeito. Então eu falo que porque o salário do pecado é morte, transgressão, tem que pagar o preço. Mas pelo amor de Deus, e Jesus falou, Pai, eu vou lá pagar o preço. Por isso que fala, lá em São João 3, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único filho que ele tinha, para poder vir pagar o pecado do ser humano. Então ele pagou o pecado. Você aceita ele? Você arrependeu das coisas erradas que você fez? O caminho torto que você está andando, que agora quer andar no caminho certo? Jesus pagou essa conta. Então, salário para nós. Ezequiel fala, e a alma que peca, essa morrerá. A alma que peca, ou o ser humano que peca, esse morrerá. É porque ele pecou. Morre, cessa de viver, né? É exterminado, acaba e cai no esquecimento final. Morre, acaba, cessa, não existe mais, porque ele não aceitou Jesus como seu Salvador. Deus ainda não mandou seu Filho, porque lá em Apocalipse fala, a hora que Deus falar para Jesus assim, está consumado, encerrou, a porta da graça está fechada, pode buscar o povo. Então ainda não fez isso porque Ele está dando a oportunidade para mim e para vocês, para nós colocar nossa vida no caminho certo. Para aquele grande dia, nós subir com Ele para Canaã celestial. Agora você vai lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Fala assim, que espécie de morte será essa? Então, que espécie de morte será essa? E aqui, então, as Escrituras nos falam, estes sofrerão penalidade da eterna destruição bonita da face do Senhor e da glória do seu poder. Destruída, abalida, acabou, não tem mais. Quando Jesus voltar e buscar o seu povo, aqueles que não aceitou não têm oportunidade. A oportunidade é hoje que Ele nos dá. Depois, então, não terá essa oportunidade. É destruída, aniquilada e faz desaparecer e extermina o ser humano. Aí fala mais, que Deus é esse? Ele vai castigar? Não, Deus não castiga. Ele vai dar a oportunidade. Você pode até pôr na tua cabeça, mas por que então que ele não terminou com Satanás lá no céu, que era um anjo, lá vivia com ele, maestro de música, um anjo bonito, e ele não acabou? Porque quando o orgulho, a inveja, a cobiça entrou no coração dele, que ele rebelou contra lá, que ele chegou a falar que ele ia fazer um trono acima do trono de Deus, um ser criado querendo ser maior do que o Criador, e ele caiu aqui na terra, Deus não destruiu porque é o seguinte, o tititi já tinha saído, a mexeriqueiro já tinha acontecido. Se Deus destrói ele, como é que ia ficar os outros seres, dos outros planetas, que nós temos outros planetas com outros seres, como é que ficam os anjos? Quem tem razão?
porque ele falou que Deus era um Deus tirano, um Deus ingrato, e Deus vai destruir ele. Como é que ia ficar? Ia ficar uma dúvida no ar. Então Deus deu a oportunidade para o mundo todo ver quem é ele. E quando chegar o dia da destruição dele, todo mundo vai falar: o Senhor tinha razão. Por isso que Deus deu a oportunidade. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Mateus 10, versículo 28. Se vocês quiserem anotar a passagem para depois, se você é igual o Severiano assistia o sermão, tudo, e anotava para depois eles ir desfolhando, tranquilo. Pode estar assim: que atingirá a destruição dos ímpios. Por que destruir? Fala assim: tomei ante aqueles que pode fazer perecer no inferno, no total a alma como o corpo. Deus vai fazer perecer tanta alma como o corpo. Aí você fala assim: mas a alma, o ser que morre, o fogo de vida volta para Deus. É um mistério que nós, como ser humano, nós não vamos entender esse mistério. Morreu, o fogo de vida vai para Deus. Quando Jesus voltar, ele devolve o fogo de vida. Aqueles que estão preparados falam que a sepultura vai ser aberta e eles vão subir. Aquele corpo com cicatriz, queimadura do sol, ferida, quebradura, vai acabar. Vai subir um corpo perfeito, sem mancha, sem nada. E os que estiver vivo será transformado num abrir e fechar de olho. Piscou o olho, já está transformado. Olha que maravilha, que Deus amoroso, que Deus que preocupa com seus filhos, né? E os outros? Os outros não quis. Os outros não quis. Você pode falar assim: mas a Bíblia não foi escrita por homens? Sim, a Bíblia foi escrita por homens santos. Demorou 400 anos escrevendo, um aqui e outro lá, por mais de 40 homens. O que Deus escreveu, os 10 mandamentos. Os outros, Deus deu sabedoria através do Espírito Santo para essa Bíblia estar escrita para cair na nossa mão, para nós ler. Deus já estava, quando ele criou o mundo, ele já estava preocupado com o ser humano. E ele pede para nós estudar. Por isso que lá nos 10 mandamentos ele fala assim: alembra-te. Por que ele pede para abrir? Nós a lembrar? Porque a tendência do ser humano é esquecer. Por isso que eu peço para vocês, se vocês quiserem anotar, porque às vezes lendo assim, depois você fala: como é que foi a passagem? Opa, para lá, eu anotei aqui, ele está um livro. Você vai lá e abre, é o que está escrito. E Deus fala para nós todo dia: lembra de mim, meus filhos. E Jesus falou: eu sou o caminho. Então nós temos que lembrar. No livro de Lucas, capítulo 13, versículo 3. Lucas 13, versículo 3. Vamos ver o que está escrito aqui. No livro de Lucas, capítulo 13, fala assim: que disse Cristo irá acontecer aos que não se arrependerem. O que Jesus já falou dos que não arrependem? Ou daqueles que não aceitam Ele como seu salvador pessoal? O que vai acontecer? E aqui então, ele fala assim: se porém não vós arrependesse, todo igualmente perecerá. Se não arrepender, perecerá. Vamos fazer uma ilustração aqui. É uma dívida, você quer pagar e a pessoa não quer receber. Como é que você vai pagar essa dívida que você quer pagar e a pessoa não quer receber? É isso daqui. Jesus nos quer dar a vida eterna e muitos não querem. Muitos não querem. Porque o mundo, a gente fala o mundo, mas o povo, né? O povo do planeta Terra, eles acham que está bom, é largo demais, eu faço o que eu quero, faço aqui. Muito acho que se você se tornar um cristão, eu não gosto de usar muito a palavra crente, porque cria até o diabo crê. O diabo crê que tem Deus, Jesus, ele conviveu lá. Eu gosto de falar o cristão. Muitos acham que o cristão está preso, o cristão não tem liberdade, o cristão, não, meus queridos, o cristão é livre, ele vai aonde ele quer ir, só não vai para ir no lugar errado, vai, passeia, vai na natureza, faz visita. O cristão não é preso. Deus deixou um negocinho aqui na nossa mente, um livre-arbítrio, para você escolher e fazer aquilo que você quer. Ele quer que você ande nos caminhos dele. Ele dá tudo, ele dá o sol, ele dá a chuva, dá o vento, dá a alimentação, dá a saúde. Fala: mas eu estou dodói. Sim, a doença é consequência da desobediência do pecado, o planeta ficou infectado, né? Então aqui ele fala assim: ó,
porém não vos arrependeste, todos igualmente perecerá. Tudo vai ser um dia destruído, Satanás, né? Acaba, finda e deixa de existir, morre. Então, vai acabar. Por quê? Porque não aceitou Jesus. Aí você fala, e aqueles que aceitou Jesus e morrem? Quando nós falamos aqui morre, para Deus não é morte, é sono, está dormindo. Vocês devem ter estudado, eu já comentei outras vezes, mas é bom ver de conta, por isso que é bom lembrar, né? Lembra-te. Então vamos lembrar quando Lázaro estava doente, e Lázaro, aquela família ali, Lázaro, Maria e Marta, fala que eram os amigos de Jesus. A Bíblia fala muito pouco de amigos de Jesus, fala amigos de Jesus, aonde Jesus ia na casa deles e repousava para descansar, né? E aí uma vez o povo queria jogar pedra em Jesus e ele saiu com seus discípulos. E eles estavam a uma distância. Aí mandaram falar para Jesus, o seu amigo Lázaro está doente. Seu amigo Lázaro está doente. Aí, mas Jesus não foi. Passado 4 dias, Jesus falou para os discípulos, vamos lá, porque meu amigo Lázaro está dormindo e eu vou acordar ele. Então, o que nós falamos que é morte para Deus é sono. Quando ele chega lá, as irmãs de Lázaro vai encontrar Jesus e fala, se o senhor tivesse vindo, quando nos mandou avisar, Lázaro não tinha morrido. Ele falou, mas não morreu, Lázaro está dormindo, eu estou aqui para acordar ele. Ela falou, aonde ele está? Falou, mas ele está cheirando mal, porque já faz 4 dias que ele está no sepulcro. Jesus falou, me leva lá. E fala que a Bíblia fala poucas vezes que Jesus chorou. Jesus chorou quando ele estava no monte, olhando para Jerusalém, que ele fala, Jerusalém, Jerusalém, como eu gostaria de juntar vocês debaixo da minha asa, como a galinha junta os pintinhos, proteção. Jerusalém não quis, quando a Jerusalém foi destruída ali, na volta dos anos 70. E agora ali ele chora, também vai. Quando ele chegar lá, naquele tempo era feita a sepultura numa rocha, numa pedra. Jesus tirou a pedra? Não. Por que Jesus não tirou a pedra? Jesus não tirou a pedra porque é o seguinte, a pedra, o ser humano não dava conta de tirar. Jesus falou, tira a pedra. Eles tiraram a pedra e ele fala, Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai. Tudo enrolado, numa atadura, num pano. Ele fala, agora tira o pano e deixa que ele vá. Aquilo que nós dá conta de fazer, Deus não vai fazer para nós. Meus queridos, põe isso na cabeça que eu estou falando para vocês. Aquilo que você dá conta de fazer, Deus não vai fazer para você. Ele vai te dar inteligência, vai te dar força, vai te dar sabedoria e você vai fazer. Aquilo que não está dentro do teu alcance, então é dele. Aí chegou a hora dele trabalhar. Vamos ler mais um versículo, e aí no próximo sábado nós damos continuidade. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Vamos lá agora, lá para o finalzinho da Bíblia, lá, depois de Tiago, Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro. O que fala aqui? Fala, como diz os apóstolos São Pedro, que ele perecerão. O que Pedro falou? E ele falou assim, esses, todavia, como brutos, racionais, naturalmente, feito para cessar destruição e falando mal daquilo em que eles são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. O que Pedro está falando? Aquele que fala mal, aquele que critica Jesus, vocês que estão estudando, não quer andar, só fala mal. No dia do julgamento, eles perecerão também. Meus queridos, até o próximo estudo, que Deus dá sabedoria para nós andar nos caminhos dele. Um abraço a todos e fica com Deus.